boa tarde para vocês. Se você está me assistindo em outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo para mais uma live, para mais um encontro do nosso Graclass. Uma conversa sincera sobre prosperidade e dinheiro. Quem aí for chegando... Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. O tema do nosso Graclass, na verdade, né? Porque toda semana eu vou gerar aqui um conteúdo, uma verdadeira aula para te ajudar a entender por qual motivo hoje você está muito mais aí vibrando na escassez do que na prosperidade, patinando sem sair do lugar e tentando aí equilibrar os seus pratos sem os resultados que você gostaria. Pronto, já coloquei aqui. Estou fixando aí o nosso tema de toda terça-feira. Então, se você tá aqui comigo ao vivo no Instagram, já vai entrando, vai colocando seu comentário aqui, vai me dando um boa tarde, um oi aí pra mim, porque eu quero ver quem está aqui ao vivo comigo. Se você está no YouTube, já vai também deixando aí um comentário, uma pergunta, que eu sempre que possível vou responder para vocês. E já clica aqui e se inscreva no meu canal do YouTube, se você está aqui na gravação. E já compartilha com as pessoas também esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Enquanto isso, eu já vou também compartilhar aqui com o maior número de pessoas possíveis, convidando essa mulherada para estar aqui comigo para essa tarde, para esse bate-papo que vai fazer com certeza toda a diferença para você. Deixa eu ir compartilhando aqui. Pronto. Bom, gente, oficialmente, então, uma ótima tarde. Muito bem-vindos a mais um Graclass. Nossos encontros já a partir desde a semana passada, de toda terça-feira a 1h da tarde. Não sei qual é o seu horário habitual aí de almoçar, mas já te convido a todas as terças-feiras a almoçar aqui comigo para um bate-papo onde com certeza você vai sair muito diferente e melhor, porque você chegou com uma energia aí diferente para começar a sua tarde e para seguir aí o seu resto de semana, tá bom? Então, o objetivo aqui sempre é contribuir, é servir. Então, eu criei o Graclass exatamente para que sirva e que minha mensagem, para aquilo que eu acredito e para aquilo que faz diferença na minha vida e na vida das minhas alunas, chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, eu quero realmente que isso daqui toque o seu coração, que chegue, porque é como eu disse na semana passada. Quem aqui estava na live da semana passada vai lembrar aí que eu falei para vocês sobre muitas vezes a gente tá aqui só acumulando conhecimento. Tem um monte de informação, sabe de um monte de coisa, mas por qual motivo ainda não tem resultado? Porque não é acúmulo de conhecimento, de informação que vai fazer a mudança da sua vida. A mudança da sua vida ela vai acontecer com o que você faz a partir disso daqui. Com o que você faz a partir do momento que você decide verdadeiramente mudança na sua vida e traz daqui para cá. Sai da mente e traz para o seu coração. E é aquilo que você sente que vai gerar toda uma frequência, uma energia diferente para as coisas começarem a fluir verdadeiramente para você, para que as coisas comecem a destravar e começar a te gerar resultados bem diferentes, tá? Então, para quem que é esse conteúdo? Especialmente se você é uma mulher que está aí no modo sobrevivência, que faz muito e percebe que os seus resultados, a sua conta bancária não está alinhada com a vida que você tem. Se você, assim como eu, um dia é uma mulher que trabalha muito, é uma pessoa de fé, boa de coração, que não deseja mal para os outros, mas não tem os resultados que gostaria,
Então, você está no lugar certo, certo? Se você não pode assistir ao vivo, já se organize para semanalmente também, já acessar o conteúdo no YouTube e consumir isso daqui. E quem for entrando aí, vamos já vibrar na prosperidade. Deixa o seu comentário aqui, dando o seu boa tarde, deixa o seu oi aqui para mim. Se você tiver uma pergunta, no final eu vou responder algumas perguntas de vocês, porque o Graclés, ele foi criado, gente, pra gente interagir, para ter aí um momento de conexão, para vocês terem mais acesso a mim e vocês, de repente, aí poderem aprender ainda mais ou tirar algumas dúvidas. E já clica aqui no aviãozinho também, tá aqui no cantinho, ó. Já dispara aí e traz pessoas aqui. Então, as colegas de trabalho, pessoas da sua família, amigas, sabe? Aquela pessoa que, de repente, alguma coisa que você for ouvindo aqui vai fazendo sentido. E você lembra de alguém, já pega o aviãozinho, dispara, já manda para essa pessoa, para que, de repente, ela possa assistir em outro momento, tá bom? Ótima tarde, Ariel, meu amigo querido. Gente... Vocês estão vendo o Brisa Astura aí? Eu tenho tanta novidade para contar para vocês, mas ó, segredo por enquanto, mas muito em breve vocês vão saber das novidades. Inclusive, eu já adianto você, se você não está no meu grupo VIP, eu sugiro que você vá lá no link da bio, clica lá e faça parte do meu grupo VIP, porque além de conteúdos valiosos que eu não compartilho aqui com você e que as mulheres ali têm acesso semanalmente, elas ainda vão receber antes de abrir aqui pro Instagram, elas vão receber antes essa informação. Então, por uma ordem de hierarquia, honrando aqui quem faz parte dessa ambiência poderosa, então a gente sempre vai liberar para as mulheres da Fênix, que é o meu grupinho VIP Mastermind. Depois nós vamos liberar aí para a comunidade Lidere-se, vamos liberar para o grupo VIP e depois a gente vai trazer aqui no Instagram. Mas garanto para vocês que muito em breve vocês vão receber uma notícia aí, ó, bombástica, tá? Algo que realmente vai, assim, de arrepiar, porque eu, assim, já tô emocionada só de saber tudo que eu tenho para contar para vocês, né, Ariel? Em breve vocês vão saber. Jéssica, Manu, boa tarde, muito bem-vindas. Faça a parte de vocês, clica aqui no aviãozinho e dispara, porque, gente, vamos lá? Vamos começar a falar sobre prosperidade, que é para isso que vocês estão aqui? Prosperidade, gente, não é só dinheiro na conta bancária, não é só poder realizar os seus sonhos, muito pelo contrário. Antes de ter, eu preciso ser. Quem já assistiu a live da semana passada vai entender um pouquinho melhor. Já tô ansioso. Eu também, Ariel. Vem aqui, ó, coça. Vem aqui na língua, meu coração, pra contar. Mas a gente ainda vai guardar esse segredo e tá preparando tudo com muito carinho. E aí, na hora certa, a gente vai soltar aí esse presentaço para as pessoas, porque elas merecem muito. Né? Então, gente, prosperidade vai muito além de dinheiro na conta, de realização de sonho. Na verdade, o dinheiro, ele é consequência de uma vida próspera, né? Então, não é uma pessoa que tem dinheiro que é próspera, mas dinheiro é consequência de uma vida próspera. Isso é o que eu acredito, é o que eu vivo hoje na minha vida. E é isso que eu mais busco ressignificar na mentalidade das pessoas. Porque esses encontros aqui que nós fazemos semanalmente, o que mais a gente vai falar é sobre sobre prosperidade. Mas para você realmente se tornar uma pessoa próspera, só vai ser possível quando você trabalhar a sua mentalidade e começar a entender muitas coisas que daqui a pouquinho eu explico um pouco melhor, e quem já estava na live da semana passada já sabe, tá? Então, clica aqui no aviãozinho, dispara e multiplique, compartilhe, divida com as pessoas aquilo que faz diferença para você e que é bom para você. Esse já é um comportamento de uma pessoa próspera. Uma pessoa próspera, gente, ela compartilha, ela divide, ela contribui, ela alcança o maior número de pessoas para fazer diferença sem esperar nada em troca. E as pessoas hoje, elas sempre acham que, sabe, a outra pessoa tem que ser grata, a outra pessoa... Se você faz de bom coração, se você faz realmente porque você sabe que é mais sobre você
e o que você está fazendo do que como o outro vai receber, você já está vibrando na prosperidade e isso faz com que aos poucos muitos resultados comecem a mudar aí dentro de você, certo? Então, convido você a viver essa experiência. Então já clica aqui no aviãozinho, dispara e convida pessoas. E aí quando você convidar pessoas, vai me dando o seu boa tarde aqui nos comentários e coloca lá, já fiz a minha parte, ou fiz a minha parte. Que aí eu vou saber que você convidou pessoas, que você tá comunicando para a vida, que você é uma pessoa próspera e que você compartilha com as outras pessoas aquilo que é bom para você também, tá? E se você tá assistindo gravada, se você tá aqui no YouTube, além de clicar aqui e já se inscrever no canal, para que a gente vá atualizando semanalmente para você, compartilhe aqui também, mande esse conteúdo para pessoas que te vier à cabeça, que você sabe que vai fazer a diferença, que você sabe que de repente pode chegar aí, gente, uma palavra, uma frase que eu disser, que a Manu já colocou aí, ó, nossa, Gra, é isso mesmo, tá? Então, gente, enquanto você só vai saber tudo isso, só vai validar tudo isso que eu tô falando pra você, na hora que você fizer. Porque não é sobre o que eu estou falando, é o que você faz com o que eu estou falando. É o que é você testar, é validar. E a Manu já colocou aí, ó, fiz a minha parte. Sinal de pessoa próspera, né, gente? Então, bora lá para esse conteúdo de hoje? Então, se você tá no YouTube aí, já se inscreve no canal, já compartilha com as pessoas. E se você tá aqui, já vai dando o seu boa tarde, faça perguntas, interaja. Eu quero que vocês realmente aí participem. Clica no aviãozinho e dispara aí para o maior número de pessoas possíveis. Certo? Bom, como eu disse agora há pouco, prosperidade é sobre multiplicar, dividir, compartilhar. Então, eu preciso primeiro ser para depois ter. E não o contrário. As pessoas acham que elas precisam ter para ser prósperas. Não, eu preciso ser próspera para depois ter prosperidade na minha vida. E, né, o que mais simboliza a prosperidade aí, que é o dinheiro. Então, existe a fórmula, que é uma fórmula da vida aí, que é uma fórmula, né, que faz com que você entenda um pouco melhor como que funciona esse processo, tá? Então, como eu disse para vocês agora há pouco, tudo é sobre mentalidade. Tudo começa primeiro na minha mente. Pensamento gera sentimento, que faz com que eu tenha um comportamento. Esse comportamento vai gerar uma ação, porque eu tenho uma atitude. E a partir dessa atitude é que vai fazer com que eu tenha o resultado. Então, quando eu falo que primeiro eu preciso ser para ter, o ser está alinhado com o meu pensamento e o meu sentimento. Às vezes eu sei que é possível, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma mulher de fé, faz sentido aí? Mas aqui eu não me sinto merecedora. Aqui eu vibro no medo. Aqui eu tenho vergonha. Aqui, mas e se? E aí como que você vai compartilhar, multiplicar, dividir com as pessoas aquilo que é bom pra você se você tem vergonha, se você vibra no medo, se você tem insegurança? E aí aqui você bloqueia o campo. Porque pensamento, então, né, o que eu penso causa um sentimento, uma emoção dentro de mim. Se essa emoção não estiver alinhada com o meu pensamento, pronto, você já corta o fluxo da prosperidade aí. E aí você nem você não consegue nem ser, muito menos ter. E os seus resultados lá no final, eles vão partir desse princípio, do seu pensamento e do seu sentimento, que vai te gerar um comportamento. Então, se o seu pensamento e o seu sentimento já não estiverem alinhados, o seu comportamento também já não vai estar. E aí você vai ter uma atitude que não é aquela que vai te gerar o resultado que você gostaria. Gente, tá fazendo sentido aí? Coloca aqui nos comentários foguinho para eu saber, coloca a chaminha aí, o foguinho, para eu saber se tá fazendo sentido. Coloca se tá ok, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, porque assim, ó, eu quero interação. Essa live aqui, ela não vai ser uma live só de eu ficar aqui falando. Eu quero que vocês participem, interajam, que realmente esteja fazendo sentido para vocês,
porque isso daqui vai ser o termômetro para eu, inclusive, pensar nos próximos conteúdos e daquilo que faz mais sentido para aquilo que vocês sinalizarem para mim aqui. Combinado? Então, eu quero realmente que vocês interajam, que vocês participem, que vocês se envolvam, perguntem. Isso aqui é uma forma de vocês terem acesso e conseguirem aí mudar os resultados de vocês. Tá? Então, gente, primeiro eu preciso trabalhar o meu pensamento que vai me gerar o sentimento. Porque os meus sentimentos são originados do meu pensamento, ou seja, da minha mentalidade. E a minha mentalidade é construída, ela é feita através dos modelos mentais que eu tenho. Então, são crenças, são hábitos que não são saudáveis, mas que eu aprendi, fui repetindo e hoje é um padrão de comportamento meu. Feridas emocionais, que são as experiências da minha criança. Porque quando nós somos criança, gente, até os 5, 7 anos de idade, nós não registramos realidade. Nós registramos experiências, emoção e sensação. Então, quando você tá lá na tua infância e você vê, ouve, sente ou percebe ali coisas que estão acontecendo e tudo mais. Aí, agora eu tô gostando de ver, ó, foguinho. Toda vez que eu falar alguma coisa, gente, que fizer sentido pra você, coloca o foguinho aí, porque aí eu sei que aquilo faz sentido e eu sei que com mais sobre isso eu posso trazer em próximos encontros com vocês. E, inclusive, já aproveitem para vocês já interagirem ou trazer aqui a frase que fez mais sentido, o principal insight que você teve, certo? Que a tua participação aqui vai fazer toda a diferença e só vocês vão ganhar com isso, tá? Porque eu tenho muito para entregar, mas o que eu vou entregar, a nossa ansiedade também está relacionada à mãe? Sim, Jéssica. Na verdade, vamos lá. Eu vou deixar para responder no final, para eu trazer o conteúdo de hoje, mas foi ótimo você trazer essa pergunta, porque a ansiedade é uma questão muito comum hoje em dia, tá? Pode passar referências de leitura sobre o tema? Posso. Lá, em seguida também, Wagner, um abraço para você, viu? Jéssica também já deixou pergunta aí. Adoro que vocês façam perguntas. Mas aí lá no final eu volto e já respondo para vocês, para eu conseguir entregar o conteúdo e aí ir trazendo aí essas questões para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando nós somos criança, nós não registramos realidade. Então o nosso consciente, que é o nosso córtex pré-frontal, ele não está formado ainda, tá? Então, a criança, ela registra a sensação e emoção. Tudo que ela viu, ouviu, percebeu ou sentiu, desde lá quando ela nasceu, aliás, quando ela é concebida lá no ventre da mãe, até em torno dos 5, 7 anos, vai direto para o sistema límbico, tá? Que registra só emoção e sensação. Então, às vezes, a criança, ela não precisa ter sido abandonada para ter uma ferida de abandono. Ela não precisa ter sido humilhada para ter uma ferida de humilhação. Normalmente, sim, essas situações acontecem. Mas é muito mais sobre a sensação que ela sentiu do que a realidade do que aconteceu em si. Então, vamos supor que o pai precisava sair todos os dias muito cedo para trabalhar, voltava só à noite no final do dia para colocar o pão, né, de cada dia na mesa, para poder proporcionar uma vida melhor para o filho. Mas o filho não sabe o que é boleto para pagar, não sabe o que é trabalho. A criança, ela tá conhecendo o mundo, ela não conhece isso ainda. Ela não entende. Para ela só sente o quê? A ausência do pai, que fica longe dela o dia todo e ela não consegue ali ter a presença física do pai. Então, isso é o suficiente para uma criança ter uma ferida de abandono, sendo que o pai, na verdade, está dando o melhor dele, está dando de si para ele, para poder oferecer para ele, inclusive, coisas que ele não teve. Então, vocês entendem por qual motivo que as pessoas vêm para a vida adulta e elas se sentem, às vezes, rejeitadas, elas se sentem abandonadas, injustiçadas, humilhadas, traídas. Porque elas já têm essas feridas lá da infância, das experiências e das sensações que ela viveu. E isso tá tudo aqui dentro de você. Então, toda vez que você se depara com algumas situações, é isso aí, tá? O Wagner falou assim, eu fiz psicologia até o momento, ok, faz sentido. Exatamente, tá? Então, assim, ó, nós estamos falando de feridas emocionais, nós estamos falando de
das sensações da criança. Quando nós falamos de mentalidade, são muitas coisas envolvidas, tá? Então, tudo se resume na criança? A maioria das coisas, sim, são reflexos do que a criança viveu. Mas existem outras questões, existem as crenças, existem os hábitos que você modelou e foi repetindo e se tornou um padrão inconsciente de você, existem os traumas, que são as experiências frustrantes, negativas que você tem, e hoje nós conhecemos também os traumas transgeracionais, que eu nem vou entrar nessa questão agora, que são as experiências que não somos nós que vivemos, mas os que vieram antes de nós, e que hoje se explica através da epigenética e da neurociência, que é se passado de geração para geração, tá? Mas eu tô dando ênfase aqui naquilo que eu mais trabalho dentro da minha metodologia e dentro da Lidere-se, que é para ajudar mulheres a se tornarem líderes de si mesmas, que são as questões da criança e da ferida emocional, tá? Das feridas emocionais, que está tudo dentro de nós, certo? Então, beleza. E aí as pessoas dizem assim pra mim: Gra, eu já fiz de tudo, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu não aguento mais, eu patino sem sair do lugar, eu vivo repetindo padrões. Parece que, sabe, as pessoas remetem muito a espiritual, coisas que na verdade são dela. Gente, 10% é espiritual. Então a espiritualidade sim existe, tem influência sobre nós. 90% do que acontece na sua vida ou deixa de acontecer é baseado no que você tem de modelo mental aí na sua mente. Está na sua mentalidade. E é isso que vai influenciar os sentimentos que você tem. Então, se pensamento e sentimento não estiverem alinhados, você não vai ter um comportamento que vai te gerar o resultado que você gostaria. Simples assim. Tá? E aqui tem um pouco de programação neurolinguística, neurociência, visão sistêmica, psicanálise, tudo isso que eu tô explicando tem um pouquinho de cada coisa, tá? Então, porque eu estudo isso de várias abordagens diferentes para chegar aqui e trazer isso tudo mastigado e simplificado para vocês, tá? Então, e assim, bem superficial, bem básico mesmo, se a gente fosse aprofundar, nem daria pra gente fazer uma live sobre isso, certo? Mas só para vocês entenderem aí como que funciona o contexto, tá? Então, se tudo começa na minha mentalidade, e agora eu quero que vocês respondam aqui nos comentários para mim. As pessoas vivem falando que já fizeram de tudo, mas qual é a última coisa que as pessoas buscam realmente, quando ela fala assim, não dá mais, ou quando elas já adoeceram emocionalmente, qual que é a última coisa que as pessoas fazem? O que deveria ser a primeira, que é trabalhar a sua mentalidade. Buscar uma ajuda profissional, um direcionamento, uma terapia. Então, muita gente... Eu fiz uma reunião hoje de manhã. Normalmente os meus atendimentos eles iniciam a partir das 9 horas. E hoje, né, porque eu encontrei com uma pessoa... num evento na semana passada, e que assim, né, gente, eu tenho essa facilidade de me conectar muito com as pessoas, e as pessoas sentarem na minha frente e se abrirem pra mim, sem eu ter perguntado nada, sem eu falar nada, é uma coisa muito doida que acontece, tá? Wagner, ela vai ficar gravada lá no YouTube, você fica à vontade depois pra ir lá, tá? O canal do YouTube está lá no link da bio, tá? E aí você vai poder aí ter acesso quando você precisar e puder, combinado? Então, gente, e aí na semana passada eu fui, né, estava ali em várias pessoas, eu não conhecia a maioria das pessoas que estavam ali no evento, e aí eu encontrei ali uma pessoa, ela falou assim, eu posso almoçar com você? Vamos! Sentamos juntas para almoçar, e ela se abriu ali, ela estava muito mexida emocionalmente falando, num momento de muita vulnerabilidade. Ela falou, Gra, eu nem sou uma pessoa de me expor, eu nem fico falando da minha vida, mas não sei, eu me senti de abrir aqui, eu tô passando por uma situação difícil, e ela se abriu. E ela nem sabia com que eu trabalhava, até então. E aí, hoje de manhã, eu abri uma exceção e atendi ela, no primeiro horário da manhã. E a gente tava batendo papo e explicando um pouquinho sobre isso pra ela. E ela falava exatamente isso.
Que eu já fiz de tudo. Por que isso? Por que isso? Porque eu sou uma mulher de fé. Porque eu sou boa de coração. Porque eu trabalho pra caramba. Eu não tenho preguiça. Porque eu não desejo mal pras pessoas. Por qual motivo eu não consigo realizar os meus sonhos? Por qual motivo as coisas não dão certo pra mim? A hora que eu tô prestes de conquistar alguma coisa acontece. Eu vivo patinando sem sair do lugar. E aí eu fui explicar pra ela. Então, há quanto tempo você já fez terapia? Você já buscou trabalhar a sua mentalidade? Ah, porque eu assisto e ouço Napoleão Hill. E fantástico! Super indico Napoleão Hill, os livros de Napoleão Hill, né? Muito sobre... Napoleão Hill é a maior referência que a gente tem, né? Das maiores referências que a gente tem sobre prosperidade e dinheiro. Quem pensa enriquece... Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo, pra quem não sabe, ele fala do nosso ego. Então é sobre mentalidade pura esse livro. Mas não adianta, isso é acúmulo de conhecimento. Isso é informação que você... Aí tá, você tem a informação, mas o que você tá fazendo com a informação que você tá recebendo? O que você tá fazendo com o conhecimento que você tá adquirindo, que você tá lendo no Google, pesquisando no ChatGPT? Porque, gente, o ChatGPT, ele direciona, ele é fantástico. Eu uso o ChatGPT. Mas tem muita gente que, em vez de buscar uma terapia como ser humano que sente como você, ou que já passou, ou que vai buscar aí um profissional que já passou por aquilo que você passa, que facilitou, o ChatGPT nunca vai poder te entregar isso. Experiência de vida, conhecimento empírico, que é a tua vivência, que é aquilo que você sentiu. O ChatGPT nunca vai sentir o que você sente. Então ele vai te dar ferramentas, ele vai te orientar, mas ele nunca vai poder entender você de verdade em relação aos seus sentimentos, às suas emoções, porque ele não tem sentimento e emoção. Isso só um ser humano é capaz de fazer. Então, se um ser humano ele já passou por uma dor, por um desafio, por uma tomada de decisão difícil, por uma situação, e ele conseguiu sair, e hoje esse é o meu trabalho, uma pessoa que teve depressão com 25 anos, que dependia de um medicamento para trabalhar e outro para dormir com 25 anos, recém-formada em farmácia, sabendo que os medicamentos não iriam tirar aquela dor, que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não sabia nem o que eu iria fazer. Lendo um livro do Augusto Cury me deu um insight e eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. E passam-se aí mais de 20 anos, né, no caminho do autoconhecimento e desenvolvimento humano. Porque eu fiz o movimento contrário do que a maioria das pessoas fazem. A última coisa que as pessoas fazem é olhar para si. É trabalhar mentalidade. Até o próprio chat fala pra gente procurar ajuda. Real, verdade. A Manu tinha colocado aqui, a live tá sendo uma aula completa para nós. Gente, essa é a intenção. Eu não quero que seja só mais uma live, eu quero que seja uma aula de verdade, que muitas pessoas aqui possam ter acesso a um conteúdo que elas não teriam. Ou que se elas teriam, de uma forma que é um pouco aqui, outro pouco aqui, não, eu estudei, são 20 anos. Mais de 20 anos. Estudando, vivendo processos, testando, validando, errando, caindo, levantando, para chegar aqui e entregar. Eu disse nos meus stories agora há pouco, eu gravei um áudio de 7 minutos hoje no meu grupo de mentoria, que eu demorei mais de 7 anos para aprender, para poder resumir aquilo num áudio de 7 minutos. E para entregar para as minhas alunas hoje com essa facilidade, com uma linguagem que elas entendem, simplificar de uma forma didática, leve para elas. Mas não foi leve para mim. E não tô me vitimizando, não, muito pelo contrário, eu sou muito grata a tudo isso. Porque se não fosse isso, eu nem estaria aqui agora fazendo essa live com vocês, porque nem abrir uma câmera para falar em público eu fazia. Nem pegar o microfone, hoje eu sou palestrante, nem pegar o microfone e falar para as pessoas eu fazia. Para vocês terem ideia do poder da transformação, de quando você olha para si, você começa a entender muitas coisas sobre você mesma. Identidade, quem você é, de onde você veio, o que você passou, as experiências da sua criança, a história da sua família, tudo isso importa e mora dentro de você. Só que enquanto você não olha para isso, muito disso é o que vai te dominar.
Porque não é o que está aqui. Não é o que você sabe. É o que você passou, é o que você sentiu, é o que você registrou. Como eu estava dizendo lá em relação à criança, que não registra a realidade. Não tem consciência das coisas. Ela registra sensação e emoção. E isso influencia você na fase adulta também. Então, muito do que a gente chama de trauma, de dores lá do passado, nem é esse monstro cabeludo todo, preto de olho vermelho que as pessoas imaginam, gigante que as pessoas imaginam. Porque isso era como a criança olhava. É como a criança lidou. Você não é mais uma criança. Mas ela mora dentro de você, tá assustada, tá se sentindo sozinha, tá precisando ser acolhida. Gente, o que eu preparei nem era sobre isso. E se eu fui parar nesse lugar, e minhas alunas sabem que aqui o negócio é assim, a gente vai no flow, e foi vindo tudo isso pra mim falar pra vocês, é porque tá servindo aí. Semana passada já foi um pouco assim também, né? Quem tava aí semana passada? Tá fazendo sentido, gente? Quem tá aí ao vivo comigo, comente aqui. Tá fazendo sentido? Agora eu tô entendendo muita coisa. Então, vou voltar aqui pro tema que eu tinha preparado realmente para hoje. E aí e se tiver fazendo sentido, vocês já vão colocando aqui, porque aí no próxima aula, na semana que vem, a gente vai falar cada vez mais sobre essa questão das experiências da sua criança e como elas impactam a sua vida, os seus resultados e a sua falta de dinheiro, a dificuldade que você tem para realizar os seus sonhos. E a forma com que você mais vibra na escassez do que na prosperidade hoje. Tá definido, então, o tema da semana que vem? E hoje, gente, quem tá no meu grupo VIP e quem não está, eu já convido você para ir lá no meu link da bio, que tá no Instagram, aqui, né, da bio do Instagram, e você clicar lá no chat, aliás, na bio, e ir pro grupo do WhatsApp chamado Eu Mereço Prosperar. Nesse grupo, eu gero alguns conteúdos semanais. Hoje eu coloquei lá um texto para elas, reforçando o convite para nosso Graclass, para essa aula de hoje. E já dando ali um gostinho do que seria esse encontro que eu preparei para vocês agora. E eu coloquei uma frase lá que talvez vai fazer muito sentido aqui. Que talvez vai explodir a sua cabeça. Que é: quem faz demais desagrada. E eu coloquei essa frase lá exatamente porque eu estou aqui. Eu tenho tanta novidade para contar para vocês, mas muitas mesmo, tá? Só nesse segundo semestre eu tenho 3 projetos para startar aqui. Então, o Graclass, ele era um desses projetos, ele já foi startado desde a semana passada. Então, toda terça-feira estaremos aqui 1h da tarde gerando conteúdo para vocês. E eu tenho aí, no final do mês, um desses projetos. Em setembro, um outro projeto. E nesse projeto do final do mês, eu vou lançar um terceiro. Então, muita coisa está acontecendo aqui. E por qual motivo você está fazendo isso, Gra? Porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado de chegar cada vez mais longe no maior número de pessoas possíveis, para que eu possa entregar tudo isso aqui, que eu demorei tantos anos para aprender, e que eu possa ir transbordar de verdade na vida das pessoas. O meu foco, o meu trabalho em especial é para as mulheres, mas eu não tenho nada contra os homens, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Homens sejam sempre muito bem-vindos aqui, em qualquer um dos meus movimentos aí, certo? Mas por qual motivo, Gra, que você tem o foco em trabalhar com mulheres? É bíblico, né, gente? A mulher sábia edifica o seu lar. E uma mulher que ela olha para si, decide curar-se, faz os seus movimentos internos, ela vê mudanças muito significativas no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua saúde física e emocional. Então, sim, os homens precisam e merecem muita ajuda. Mas eu também sou a pessoa que acredita muito
que homens se curam com homens e mulheres se curam com mulheres, porque só uma mulher sabe o que uma outra mulher sente e passa, só um homem sabe o que um outro homem sente e passa. E, inclusive, homens, fiquem à vontade para ir no meu direct, porque eu tenho outros profissionais que eu indico muito para que vocês busquem ajuda, tá? Profissionais que trabalham realmente, assim, só com homens, de forma terapêutica, e que têm feito trabalhos extraordinários e transformado, impactado e contribuído ainda mais com a vida e com a família, com muitas famílias e próximas gerações por aí. Porque quem mais vai ser beneficiado com tudo isso daqui, gente, não sou eu e não é você. São os seus filhos, seus sobrinhos, os seus netos. É sobre as próximas gerações que nós estamos falando. Nós estamos falando da gente. Nós vamos vivenciar processos e quebrar padrões e romper ciclos, que são eles que vão colher de verdade. Nós teremos muitos benefícios, como temos. Quem busca em autoconhecimento e desenvolvimento humano, e eu estou falando da minha transformação pessoal, mas quem mais vai ser beneficiado não seremos nós. Serão quem vier, quem está vindo, quem já veio, né? Ou quem vier aí depois de nós. Certo? Então, se algum homem aqui, que eu tô vendo que tem vários homens aí que foram entrando, tá? Se você aí se você tiver lá no YouTube, pode deixar, tá? Ou então siga aqui na minha rede social, @GracieleGalan, e me chama no direct. Fala assim, ó, eu gostaria de indicação de uma pessoa que faça uns treinamentos, que façam aí alguns movimentos para ajudar os homens, e eu, com toda certeza, vou contribuir aí com a sua vida, tá bom? Mas voltando aqui, eu tô buscando formas cada vez de chegar ao maior número de pessoas possíveis e para levar para elas de uma forma simplificada tudo aquilo que eu demorei anos para aprender, desenvolver, investimentos altíssimos em cursos, formações, imersões, sabe? Pastas de certificados, enfim. Porque é algo muito maior, sabe? É sobre aquilo que eu acredito e sobre um chamado realmente que eu sei que eu tenho. Você acreditando sobre isso ou não, tá tudo bem, certo? E aí eu coloquei lá no grupo VIP, que eu falei, gente, eu tô buscando formas de poder chegar ao maior número de possíveis, de uma maneira também que não há desequilíbrio. Porque quem faz demais desagrada. E foi assim que eu falei, opa, tá aí o tema da nossa live de hoje. Quem faz demais desagrada. Gra, como assim? Você pode não acreditar. Pode não fazer sentido para você. Você pode achar que é balela, conversa fiada. Tá tudo bem. Eu estou aqui para servir. Transbordar. E o que você vai fazer com isso não é meu. Mas pessoas são traídas e divórcios acontecem por pessoas fazerem demais. Dinheiro que você trabalha muito durante o mês e chega no final do mês você não sabe para onde foi, é porque as pessoas fazem demais. Pessoas perdem empregos por fazerem demais. Casamentos esfriam por fazerem demais. Pessoas vivem exaustas, sobrecarregadas e adoecem por fazerem demais. Karina, beijo, bem-vinda. Minhas alunas, gente, elas não perdem não. Tá? Elas vêm, porque elas sabem que o conteúdo aqui é valioso. Decepções e frustrações acontecem porque pessoas fazem demais. Pessoas perdem clientes porque fazem demais. E aí, entra num lugar que é, às vezes, tão desafiador e que as mulheres, na verdade, mais sofrem hoje em dia, que é o lugar do quê? Das fazedoras. Das mulheres que querem dar conta de tudo. Das mulheres que vivem sobrecarregadas. Das mulheres que sentem culpa por descansar. Porque que quer carregar o mundo nas costas. E por isso estão perdendo relacionamentos, adoecendo fisicamente e emocionalmente, se sentem culpa porque não tem tempo para os filhos, não tem atraído os tipos de perfil de clientes que gostaria, ou clientes que não pagam um valor justo, enfim.
Alguém aí se identifica? Faz sentido para você? Porque eu quero que você coloque aqui e você já vai aí rompendo o seu ego, se colocando no lugar de humilde e reconhecendo. Porque sabe qual que é a melhor forma da gente começar a romper padrão? Da gente começar a ter resultado diferente? É eu me colocar no lugar que é de reconhecer que, putz, eu sou tudo isso daí. Pronto, esse é o teu start. Esse é o seu início da mudança, tá? Pessoas que fazem de tudo e vão se deixando de lado. E aí, como eu disse agora há pouco, quem faz demais e se doa demais, desagrada. E deixa eu te falar, você é uma fazedora? Você é uma pessoa que acredita que precisa dar conta de tudo? Você sente culpa por descansar? Você tá aí tentando equilibrar prato sem sucesso? E todos esses sintomas que eu falei aí, ó, trabalha demais e não vê a cor do dinheiro no final do mês, o casamento que esfria, culpa por não conseguir ter tempo pros filhos, atração de clientes que não tem o perfil que você gostaria, não consegue cobrar valor justo pelo seu serviço, ninguém valoriza você, olha, ninguém me valoriza, eu me esforço, eu me dedico, eu faço. Tá fazendo demais. Tá desagradando as pessoas. E não é o mais cansado, a pessoa que mais carrega peso, não é quem faz. Não é quem tá aí se doando, se matando. Porque é uma forma inconsciente, então é uma forma realmente de se matar. Porque você vai perdendo vida aos poucos. Então você tá caminhando muito mais pra morte do que pra vida. É duro ouvir isso, né? 1h da tarde, de uma terça-feira, com uma tarde toda pela frente, uma semana inteira pra acontecer, de repente você tá aí almoçando e eu tô falando essas coisas aqui, mas, gente, dói em mim também. Mas doeu muito mais quando eu ainda não conhecia e não sabia de nada disso. Era um lugar tenebroso. Era um lugar onde nada acontecia, onde nada fluía, onde as dívidas só aumentavam, onde eu patinava sem sair do lugar. E para os outros parecia que era tudo lindo, mas dentro de mim, só eu sei o quanto doía. Mas quem carrega o maior peso não é quem faz demais, como eu disse agora há pouco. É quem recebe demais. Mas a pessoa que faz demais, ela tem dificuldade de receber. Então, quando o outro precisa equilibrar essa relação, fazendo para ela fala assim, não, pode deixar que eu faço. Ah, não, você não precisa se incomodar. Ai, mas você foi gastar dinheiro comigo? Bate em alguém aí? Aqui, ó. Faz sentido aí? Quem recebe demais, o peso é grande, porque a pessoa tá fazendo e é uma questão de equilíbrio de sistema, equilíbrio da relação. Ela quer fazer, o outro não deixa fazer. Isso pode ser uma relação entre casais, isso pode ser uma relação de amizade, isso pode ser uma relação entre patrão e colaborador, isso pode ser uma relação de parceria e sociedade. O que acontece? Primeiro, você acostuma o outro, que você dá conta de tudo, que você, não sofre. Ah, Rê tá aí, boa tarde, Rê, bem-vinda. Demais, né? Pois é, faz sentido, né? Você acostuma o outro que você faz demais, você acostuma o outro que você dá conta de tudo, você quer ser forte o tempo todo, tem dificuldade de receber, então ele não consegue equilibrar o sistema. Qual é a sensação que a pessoa tem? O que isso gera no outro? Sensação de dívida. Ele se sente, a pessoa, seja qual for a relação, ela se sente em dívida com você. Isso é um processo completamente inconsciente, isso não é proposital, intencional, racional, consciente, não.
Por isso que pessoas são traídas, pessoas que casamentos acabam ou esfriam. Por isso que clientes não pagam. Porque ele se sente em dívida com você. Porque você faz mais do que prometeu. Porque você entrega mais do que seria da sua obrigação. Porque você deixa de fazer para si mesma para fazer para o outro. E isso é desequilibrar e desrespeitar a sua própria vida. Dinheiro nunca vai ficar. Você vai trabalhar muito. Você vai fazer mais dinheiro. E vai chegar no final do mês e você não vai saber para onde ele foi. Ué, mas o que aconteceu? Nossa, eu fiz uma venda assim, eu achei que esse mês ia sobrar. Aí o carro quebra. Aí você adoece, precisa gastar com a farmácia. Aí o pet precisa ir no veterinário. E o dinheiro não vai ficar. E existem 3 perfis de pessoas, né? Falando aí de prosperidade financeira, falando de dinheiro. A pessoa que ela não faz nem para a própria sobrevivência, então ela não faz o suficiente nem para ter uma vida digna. A pessoa que já faz o suficiente, mas é só pro suficiente. Ela não consegue fazer nada mais e toda vez que ela faz algo a mais, acontece alguma coisa que ela não fica com o dinheiro. Ou a pessoa que ela já faz, ela fica e ela começa a multiplicar. E quando ela guarda dinheiro, que é quando ela começa a investir, que é quando ela começa a construir patrimônio. Então, existem 3 perfis de pessoas diferentes. Não sei qual delas é você. Mas uma das coisas que diferencia essas pessoas é o quanto elas respeitam a própria vida. O quanto elas valorizam quem elas são. O quanto elas se posicionam. E posicionamento aqui é ocupar o seu lugar. Só isso. Qual lugar, como você tem ocupado os diferentes lugares que você tem na vida? Como você tem ocupado o lugar de esposa? Como você tem ocupado o lugar de filha? Aliás, de filha tem que vir antes do da esposa, né? Como você tem ocupado o lugar de filha? Como você tem ocupado o lugar de esposa? Como você tem ocupado o lugar de mãe? Como você tem ocupado o lugar de amiga? Como você tem ocupado o lugar de profissional? Como você tem ocupado o lugar de empresária? Como você tem ocupado o lugar de aluna? Porque é importante a gente viver em constante evolução e aprendizado. Como você tem ocupado o seu lugar? Qual é o tempo que você tem para você? Para você olhar para você, sentir o que você, se permitir sentir. Se permitir ter um momento de merecimento, de permissão. Acontece que as pessoas hoje, elas estão, envolvidas com tantas coisas, que elas nem param para pensar e olhar para isso aqui. E aí se normalizou dores que não são normais. Experiências que não são a realidade real. E aí se acredita que a vida é sacrifício, peso, dificuldade. Mas não é. Por que umas pessoas prosperam e outras não? Por que algumas pessoas são felizes no amor e outras não? Por que algumas pessoas realizam sonho e outras não? Como elas se posicionam diante da vida. Qual é a postura, qual é a posição que ela assume ocupar diante da vida. E essas pessoas fazem muito, elas são fazedoras, mas elas são fazedoras de um outro lugar. Elas respeitam a si mesma, respeitam a sua vida, respeitam o seu corpo. Pouco antes de vir aqui, olha os meus stories, eu estava numa consulta médica. Porque eu não negligencio o que é mais sagrado do que a minha própria vida em favor da vida de uma outra pessoa. E talvez por isso eu tenha feito diferença na vida de tanta gente, impactado a vida de tanta gente. Porque eu aprendi a ocupar o meu lugar. Porque eu entender que se eu fizer demais, desagrado. Então eu faço o suficiente.
Mas eu procuro transbordar e servir, senão eu estaria aqui às 10 para as 2 da tarde fazendo uma live. E a gente tá com, né, tem uma agenda hoje com bastante responsabilidades, mas na minha agenda eu me incluo. E eu tô aqui transbordando, servindo, entregando para vocês algo que eu demorei anos para aprender. Mas que hoje faz uma diferença gigante na minha vida. Tá fazendo sentido aí, gente? Cadê os foguinhos aí? Serviu para você? Você passa por alguma dessas situações? Você se sente assim? Então já pense que quantas pessoas de repente você está deixando em dívida com você inconscientemente e essas pessoas estão se sentindo desagradadas. E essas pessoas estão se sentindo pesadas. E elas vão embora. Ou então, algo acontece ali para elas não permanecerem ali no seu um vínculo com você. Porque isso vai fazer com que elas se sintam em dívida. E vamos lá, né? Só quem já teve dívida sabe o peso que é uma dívida. Seja ela financeira ou emocional. Certo, gente? Faz sentido? Então, quer reconhecimento? Que é uma das coisas que eu mais ouço aqui. Ah, porque ninguém me valoriza. Ah, porque ninguém, né, me reconhece. Eu não tenho reconhecimento das pessoas. Reconhecimento é falta de posicionamento. Então, gente, era o que eu mais tinha para passar para vocês aqui hoje. Já está, então, combinado que na semana que vem o tema é para falar da nossa criança emocional, da criança que habita em nós, de todas as experiências dessa criança e como isso impacta hoje diretamente os seus resultados, a realização dos seus sonhos, a sua prosperidade financeira ou a prosperidade em si, né? A tua relação com o dinheiro. Combinado? Quero vocês aqui pontualmente na 1h da tarde na semana que vem. E se você está assistindo gravada, já convida pessoas também para estarem comigo ao vivo ou para assistirem ali no YouTube. Compartilhe com elas e tenho certeza que vai fazer muita diferença. Respondendo algumas perguntas, e inclusive você já pode deixando aí algumas perguntas. Porque agora, nesse restinho de live aí, eu vou responder algumas perguntas para vocês. A Jéssica colocou assim, ó. Gra, a nossa ansiedade também está relacionada à mãe? Vamos lá, Jéssica. Primeira coisa que é importante eu trazer aqui para vocês e vocês tomarem consciência, tá? Quando nós falamos assim, ó, ansiedade, gente, ansiedade é algo natural do ser humano. Todos nós temos medo, tristeza, ansiedade, mágoa, raiva. Esses são sentimentos naturais. E se você não sente alguma coisa, algum desses, tem alguma coisa errada aí, tá? Porque isso faz parte do ser humano, bem comum como nós somos. O que atrapalha, a questão é o excesso. É o que você faz com a raiva, é o que você faz com essa ansiedade, é o que você alimenta essa mágoa. E às vezes essa ansiedade, ela está descompensada. Então, toda vez que eu vou dar uma palestra, eu fico, né, eu sinto uma ansiedade, um frio na barriga, às vezes dá uma tremedeira, antes de entrar no palco, por exemplo. Então, toda vez que você vai viver uma nova experiência, algo que te desafia, ou vai fazer algo pela primeira vez, você vai sentir uma ansiedade, você vai ter ali uma preocupação, ótimo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. As pessoas não sofrem por ansiedade hoje em dia. Ai, Gra, mas tantos por cento da população, a maior parte da população hoje é ansiosa e estava tomando ansiolítico. Verdade. Sabe por qual o motivo que as pessoas estão assim? Porque elas sofrem por antecipação. Sofrimento por antecipação e ansiedade são coisas diferentes. Então, muita gente, sim, está vivendo uma ansiedade descompensada, porque não olha para suas emoções, porque não olha para sua história, porque não trabalha a sua mentalidade, porque não busca autoconhecimento. Mas a principal questão das pessoas hoje está relacionado a sofrimento por antecipação,
a coisa nem aconteceu e a pessoa já tá sofrendo antes da hora. Aí ela sofre por algo e aí lá na frente nem acontece. Esse é o maior problema do ser humano hoje. Ela vibra muito mais no medo, sabe? Isso tem uma explicação mental, gente. A nossa mente ela faz isso com a gente para nos proteger de algo que nós já sentimos um dia. E aí faz com que hoje você sofra por uma coisa que nem aconteceu e talvez nem vai acontecer. E a maioria das coisas que a gente sofre hoje não acontecem. Não são reais. Para e pensa. Começa a anotar tudo que você acorda de manhã e tem preocupação, medo, né, está sofrendo. Daqui a um tempo você vai olhar e falar assim, nossa, mas isso aqui nem aconteceu. Mas a ansiedade tem a ver com mãe, tem a ver com muita coisa. Mãe pode estar relacionada, a minha relação com a ansiedade pode estar relacionada à minha relação com a mãe? Sim. Mas isso daqui teria que analisar e perceber exatamente porque, gente, a gente precisa entender o seguinte, ó. Eu sou 50% pai, 50% mãe. Da minha mãe veio o óvulo, do meu pai veio o espermatozoide, fez com que eu fosse concebida ali e viesse a vida até mim. Então, tudo relacionado à vida vai ter alguma coisa relacionada ao seu pai e à sua mãe. Isso você vai... mas eu já constelei minha mãe. Mas eu já constelei meu pai. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já perdi as contas de quantas vezes apareceu meu pai, minha mãe. Quantas vezes eu já constelei. Eu fiz mais de 20 constelações, gente. Todas elas apareceu meu pai e minha mãe. Todas. E a empresarial? Também. Como assim, Gra? Até quando você constela a empresa, é capaz de ter alguma coisa relacionada na empresa que tá lá no teu pai e na tua mãe. Porque a empresa é uma extensão de quem você é hoje. Aí, falando de visão sistêmica, tá? Mas aqui a gente trabalha outras abordagens. Então, assim, precisaria sentar, analisar, ter uma conversa, entender melhor qual que é a questão, para poder orientar melhor se realmente é uma questão mais relacionada a isso. Mas... porque existem muitas questões e analisar mesmo se é uma questão de ansiedade ou se as pessoas às vezes estão mais sofrendo por antecipação hoje do que vivendo no nível de ansiedade. Ajudou, Jéssica? Fez sentido? Não sei se ela tá aí ainda, mas se não, ela deve estar assistindo gravado, tá? E aí, se tiver mais alguma pergunta específica que você queira me fazer, pode perguntar. E o Wagner tinha deixado aqui, pode passar referências de leitura sobre o tema? Quando ele colocou aqui, eu tava falando mais sobre criança. Então, você pode... Vou dar alguns exemplos aqui, gente, mas assim, ó, não é em livros. Meu maior aprendizado, gente, não nasceu em livros. Graça, leio. Aprendeu muita coisa em livro? Sim. Mas assim, vou indicar porque vocês estão pedindo. Mas não é isso daqui que vai fazer com que você tenha todo esse conhecimento aqui. É estudando mesmo e principalmente aplicando na sua vida. Eu sou meu maior case de sucesso hoje. Então, antes das minhas alunas, eu apliquei em mim, tive resultado, tanto que criei a minha metodologia. Então, assim, ó, como que a gente vai falar de feridas emocionais? Esse livro aqui, ó, As 5 Feridas Emocionais, tá? A Liz Borbon, ela fala exatamente das feridas da criança, rejeição, injustiça, abandono, humilhação e traição. E ela explica aqui até o formato do corpo da pessoa, baseada na ferida emocional, tal. Mas assim, ó, eu acho até um pouco complexo, assim, dependendo da pessoa, nem sei se eu indicaria para que você leia realmente. É bom? Faz sentido? Muito. Mas é um livro que talvez vai até te confundir. É um ideal mesmo que você busque alguém que tenha esse conhecimento que possa ajudar você. Tem um livro que eu não tenho aqui, que chama Acolhendo a Criança Interior. Esse livro, me disseram que eu ainda não li, mas eu estou indicando porque muitos profissionais que eu confio, que eu acompanho, já leram e indicam. Acolhendo a Criança Interior. Também é um livro que vai te ajudar. Levando tudo isso para o relacionamento, para os relacionamentos, as 5 linguagens do amor, ela explica as linguagens do amor que as pessoas têm, baseada nas feridas emocionais da criança, tá? Então, também indicaria esse daqui, se for para ler, porque aí você vai ter um conhecimento um pouco maior e entender um pouco mais do quanto que as feridas emocionais impactam todas as áreas da sua vida. Seja financeiro, seja profissional, seja relacionamento.
seja saúde física e emocional, está tudo dentro de você e tudo começa lá na sua criança. Então, também é uma das coisas que eu indico. Quando temos uma relação péssima com o pai, o que prejudica na nossa vida? Jéssica, esse é um assunto bem... Essa é a aula de mentoria. Isso daí para eu conseguir te explicar isso de uma maneira, porque assim, ó, procrastinação, você começa as coisas e não termina, você tem dificuldade de tomar iniciativa para as coisas, falta de posicionamento, dificuldade de colocar limite nas pessoas. Tudo isso são sinais, mas é uma regra, depende muito de pessoa para pessoa, contexto, sucesso na vida, o sucesso ele vem muito mais da relação com o pai do que da relação com a mãe. Apesar que os seus primeiros sucessos na vida foi o seu nascimento, é o parto, e aí a mãe mais que participa, mas o ir pro mundo, o conquistar, a expansão, o crescimento profissional, ele tá mais relacionado com o pai. Tá bom? Então, veio aí só mas isso aqui é uma aula de mentoria completa aí, de mais de 2 horas de duração, só para falar isso. Tá? Então, é muito mais, vai muito além, tá bom? Então, se fizer sentido para você, entra lá no link da bio, preenche lá o nosso formulário, aí eu bato o papo com você e a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Gente, tem aluna me esperando pro nosso encontro individual, então eu espero que tenha feito sentido para vocês. Espero vocês aqui a 13h na próxima terça-feira, falando um pouco mais da nossa criança emocional, de como que tudo que nós passamos lá na infância impacta a nossa vida. Um beijo para vocês. Depois essa live vai subir lá pro YouTube. Você pode assistir novamente se fizer sentido para você. E você pode aí compartilhar com outras pessoas também. Certo? Um beijo. Ótima tarde para vocês. E até na semana que vem.